Às 4h28 horário local, o Mar Vermelho estava silencioso, silencioso demais. Um helicóptero MH-60R Seahawk da Marinha dos Estados Unidos voava a apenas 60 metros acima das ondas, com seus rotores cortando o ar úmido da noite. A tripulação de 3 pessoas acreditava estar em patrulha marítima de rotina, buscando contrabandistas e monitorando rotas comerciais. O que eles não sabiam era que, a poucos quilômetros para o interior, uma equipe de ataque Houthi se preparava para algo muito mais perigoso do que um barco de pesca com fuzis. No último ano, os Houthis haviam sido ousados, disparando drones e mísseis contra petroleiros, navios de guerra e até mesmo contra destroyers dos Estados Unidos. Mas agora queriam algo diferente. Derrubar um helicóptero seria um prêmio de propaganda, e eles tinham exatamente a arma para isso: um sistema de defesa aérea portátil, um míssil teleguiado por calor projetado para abater aeronaves que chegassem muito perto. Os sensores do Seahawk funcionavam normalmente quando a ameaça surgiu. No começo, apenas um leve pico infravermelho no visor de defesa, depois o alarme: um míssil lançado. Para a tripulação era o pior pesadelo, porque um helicóptero não tem vantagem de velocidade nem altitude para se proteger contra um míssil lançado do ombro. A sobrevivência depende de segundos, instintos e contramedidas. Os Houthis achavam que estavam prestes a conseguir sua primeira vitória contra o poder aéreo americano. O que realmente aconteceu não só os humilharia, mas também exporia o quanto estavam em desvantagem quando tentaram enfrentar os aviadores navais mais experientes do mundo. O MH-60R Seahawk não é apenas mais um helicóptero, é o canivete suíço voador da Marinha. Construído a partir da estrutura do Black Hawk, mas adaptado para a guerra marítima, o modelo Romeo pode fazer praticamente tudo: caça antissubmarino, ataques anti-superfície, vigilância eletrônica, busca e salvamento e missões de escolta. Se o grupo de ataque de um porta-aviões é o músculo, o Seahawk é os olhos, ouvidos e garras. Naquela manhã sobre o Mar Vermelho, a missão dos Seahawks era patrulha marítima nas rotas de navegação pelo Estreito de Bab el-Mandeb, onde o Mar Vermelho se estreita entre o Iêmen e Djibouti, transportando quase 10% do petróleo e do comércio mundial. Esse estreito virou um dos trechos de água mais perigosos do mundo. Os Houthis já lançaram drones e mísseis antinávio contra navios porta-contêineres. A Marinha dos Estados Unidos estava lá para manter as rotas marítimas abertas e o Seahawk fazia parte desse escudo. Na cabine, 2 pilotos comandavam um voo e o operador de sensores gerenciava os equipamentos de vigilância. Montado no nariz da aeronave estava a torre eletroóptica MX-20. Pense nela como uma câmera que enxerga de dia, à noite e em infravermelho. Sob sua fuselagem, pontos de fixação carregavam sonoboias e torpedos ao caçar submarinos ou mísseis Hellfire ao perseguir alvos de superfície. E, em suas laterais, suportes para sinalizadores defensivos e dispensadores de chaff, a última linha de defesa contra disparos inimigos. Essa tripulação não estava fazendo turismo. Cada passagem pela costa do Iêmen era um risco calculado. Eles sabiam que os Houthis contrabandearam armas iranianas, incluindo Manpads e mísseis teleguiados por calor capazes de localizar a assinatura térmica dos rotores. Isso fazia com que cada patrulha fosse mais do que apenas um voo. Era um jogo de sobrevivência jogado segundo a segundo. Às 4h30 da manhã, a patrulha Calm dos Seahawks entrou em um momento de vida ou morte. O alerta no fone da tripulação não era só ruído, mas aviso de lançamento de míssil. Em algum lugar lá embaixo, perto da costa acidentada do Iêmen, uma equipe Houthi havia acabado de disparar um míssil portátil, provavelmente um 9K-38 IGLA, fornecido pelo Irã ou sua cópia chinesa. Para a tripulação não importava qual modelo era, o que importava era isso: uma ogiva teleguiada por calor voava em direção ao helicóptero quase ao dobro da velocidade do som. Os sensores do Seahawk detectaram o lançamento a tempo. O sistema de alerta de aproximação de mísseis ANAR-47 da aeronave identificou a pluma ultravioleta do motor do foguete. No visor do cockpit, um pico agudo se acendeu em vermelho. Direção, alcance e velocidade de aproximação na parte de trás, o operador do sensor anunciou: míssil se aproximando, lado de bombordo. Isso deu ao piloto segundos, literalmente segundos, para reagir. Helicópteros não têm o luxo de fugir das ameaças.
A apenas 140 nós de velocidade de cruzeiro, o Seahawk está rastejando comparado a um míssil e voando em baixa altitude, rente à superfície do mar, não havia altitude para mergulhar. A única opção restante, fazer uma manobra brusca, lançar contramedidas e rezar. Os sistemas funcionaram. O que os Holts não perceberam foi que eles acabaram de cair numa armadilha preparada. O conjunto de contramedidas dos Seahawks foi projetado exatamente para esse tipo de emboscada. Sinalizadores, explosões de magnésio quente podem cegar o buscador do míssil, fazendo-o perseguir o engodo em vez do escapamento do helicóptero. Tiras de metal podiam confundir ameaças guiadas por radar, embora essa fosse infravermelha, e a tripulação já tivesse ensaiado esse procedimento muitas vezes. Nos simuladores, o reflexo da memória muscular em segundos era essencial para sobreviver. Quando o míssil se aproximou, o helicóptero fez uma curva brusca sobre a água com os rotores lutando contra o ar pesado. Os Holts estavam a segundos de pensar que tinham feito história. Em vez disso, estavam prestes a perceber o quanto estavam fora do seu alcance. A cabine do Seahawk passou de uma patrulha silenciosa a um teatro de combate. O piloto-comandante empurrou o manche cíclico para a esquerda, forçando o helicóptero a fazer uma curva brusca sobre a água. O copiloto armou o sistema de contramedidas com o polegar pairando sobre o botão de lançamento. Então veio a ordem. Nenhuma tripulação de helicóptero jamais esquece. Sinalizadores, sinalizadores, sinalizadores. Uma cascata de magnésio incandescente saiu atrás do Seahawk, cada um queimando a milhares de graus, mais quente que o escapamento. Dos dois motores Jet 700 até a cabeça buscadora do míssil, parecia um campo repentino de alvos mais brilhantes que o próprio helicóptero. Mas será que ele iria morder? O operador de sensores manteve os olhos fixos nos mísseis ameaçadores ainda se aproximando. Sua voz era seca, profissional, anos de treinamento comprimidos em 3 segundos. Os pilotos voavam por geometria, desviando o escapamento do Seahawk do alinhamento com a arma que se aproximava, não mais por conforto. Cada ângulo de inclinação e nó de velocidade podiam deslocar o ponto de travamento do míssil por uma fração crítica. Então veio o clarão revelador. O míssil desviou de repente com o nariz perseguindo um dos flares que se apagou em um arco de fração de segundo. Em vez de atingir a fuselagem do Seahawk, a ogiva detonou inofensivamente no ar, espalhando fragmentos no mar abaixo. Mas a luta não acabou. A tripulação sabia que os Holts raramente disparam só uma vez. Continuem atentos, eles logo preparam outro tubo, murmurou o piloto. Agora a tripulação precisava decidir: continuar a missão ou partir para o ataque. O Seahawk não estava indefeso. Os suportes das asas carregavam mísseis AGM-100 e 14 Hellfire, e o operador de sensores já havia marcado a localização do lançamento na costa. Um simples apertar de botão poderia significar retaliação imediata, mas havia mais em jogo do que apenas a sobrevivência. Atacar significava intensificar uma escalada no estreito de Bab el-Mandeb, o que poderia ter repercussões muito além deste único confronto. Os Holts achavam que tinham colocado o Seahawk na defensiva. O que eles não perceberam era que a tripulação do helicóptero já estava mudando de estratégia, prestes a transformar uma defesa desesperada em um contra-ataque calculado. O Seahawk voou tão baixo sobre a água que o vento das suas hélices formava ondulações nas ondas. A tripulação havia ganhado alguns segundos, mas a ameaça ainda não tinha desaparecido. Da cabine, a torre infravermelha do operador de sensores varreu a costa e travou na assinatura do local de lançamento dos Holts. Um grupo de combatentes apressava-se para recarregar outro tubo de míssil, certo de que o helicóptero americano seria alvo fácil. Essa suposição estava prestes a explodir na cara deles. O copiloto selecionou o sistema de armas, ativando um míssil Hellfire. Ao contrário dos Manpads, em que os Holts confiavam, o AGM-114 não precisava de um tiro de sorte. Era guiado por laser, preciso dentro de 1 metro, e podia atingir alvos além do alcance de qualquer arma disparada do ombro. Enquanto o operador marcava o alvo, a tripulação ouvia o zumbido do sistema de guiagem. Sync, alvo travado, veio a voz calma de trás. O polegar do piloto pressionou e, com um rugido repentino, o Seahawk disparou um Hellfire. Em segundos, o míssil cruzou o céu noturno como um dardo em chamas apontado diretamente para o local de lançamento. Os Holts nunca viram aquilo chegando. Um clarão ofuscante atravessou a posição deles, obliterando a própria equipe que havia acabado de tentar escrever sua vitória de propaganda. A equipe não comemorou, não havia tempo para isso.
O Seahawk se afastou imediatamente, pronto para outro lançamento de uma posição diferente, mas naquela única troca, o equilíbrio havia mudado. Os Holts passaram de caçadores a caçados. O que eles não perceberam é que, ao atacar um helicóptero americano, entregaram algo muito mais valioso do que um vídeo de propaganda. Cada segundo do lançamento deles, assinatura de radar, rastro infravermelho, conversas de comunicação, foi captado pelos sistemas de apoio eletrônico dos Seahawks. Ao tentar conseguir um ataque chamativo, eles acabaram entregando dados críticos que os assombrariam em todos os encontros futuros. O Mar Vermelho não opera isoladamente. No momento em que o sistema de defesa dos Seahawks registrou o lançamento do míssil, não foi só a tripulação que ficou sabendo. Cada navio da Força Tarefa dos Estados Unidos recebeu o alerta a bordo do destroyer próximo, o USS Kearney. Os operadores viram o confronto se desenrolar em tempo real através dos feeds do link de dados. Em minutos, o grupo de ataque se posicionou em formação de proteção, pronto para escalar a partir do cockpit dos Seahawks, como confirmou a conversa no rádio. Kearney copiou: armas travadas, manter postura defensiva, Vants vindo da costa. Os Holts ainda não tinham terminado. Embora a primeira equipe tenha sido eliminada, outra SILE lançava drones de uma área mais interna do Iêmen. Esses não eram predadores de nível militar, eram drones de ataque improvisados de mão única, baratos, lentos, mas letais. Se eles atingissem um ponto vulnerável em grande quantidade, poderiam sobrecarregar até mesmo as defesas modernas. O Seahawk agora tinha duas tarefas ao mesmo tempo: sobreviver e guiar o poder de fogo da frota. Os sensores identificaram drones como pontos de calor na costa. A tripulação marcou os alvos e enviou as coordenadas ao destroyer. Segundos depois, as células de lançamento vertical do Kearney se abriram. Um par de mísseis, superfície-ar SMA-2, rasgou a noite, seus rastros de exaustão, visíveis até mesmo do ponto baixo do Seahawk. O impacto foi rápido. 2 drones sumiram em bolas de fogo sobre a água. O Seahawk, ainda voando baixo, girou a torre para confirmar as baixas. Os drones restantes ficaram desorientados. Seus links de GPS foram bloqueados pelos sistemas de guerra eletrônica do grupo de ataque. Um caiu no mar e outro desviou-se em direção a um deserto vazio. A emboscada fracassou. Os Holts acharam que poderiam explorar uma brecha pegando um helicóptero voando baixo e devagar. Em vez disso, eles desencadearam uma reação em cadeia, um ataque de helicóptero, uma rajada de mísseis de um destroyer e a exposição de mais uma camada da rede de drones deles. Mas, para a tripulação do Seahawk, a adrenalina persistia e os pilotos mantinham os nós dos dedos brancos. O operador de sensores mantinha os olhos fixos na tela de infravermelho, porque eles sabiam de uma coisa: toda vez que os Holts atacavam, eles aprendiam, e toda vez que os americanos respondiam, eles enviavam uma mensagem. Ao amanhecer, o Mar Vermelho parecia calmo novamente. Os cargueiros continuavam navegando para o norte, os petroleiros seguiam para o sul e à distância parecia que nada tinha acontecido. Mas, sob a superfície, o equilíbrio havia mudado. Os Holts tentaram chamar a atenção ao derrubar um helicóptero americano, mas, em vez disso, revelaram suas táticas, perderam equipamentos e forneceram às forças dos Estados Unidos informações valiosas. Para a equipe dos Seahawks, sobreviver não foi sorte, foi preparação. Cada sequência de sinalizadores, cada curva brusca havia sido praticada centenas de vezes. O míssil, que quase os destruiu, também provou por que treinamento e tecnologia são importantes. Helicópteros podem não escapar de mísseis, mas defesas em camadas, dos sinalizadores ao radar do contra-torpedeiro, deram a eles chance de lutar. A lição para os Holts foi ainda mais dura. Manpads são eficazes contra aeronaves baixas e lentas, mas apenas quando a tripulação está despreparada ou as defesas estão desativadas. Contra a Marinha dos Estados Unidos, essa janela de oportunidade mal existe. Pior ainda, os dados coletados durante o lançamento, o rastro infravermelho do míssil e as conversas de rádio durante a preparação agora estavam nas mãos dos americanos. Isso significa que, da próxima vez, a detecção será ainda mais rápida, as contramedidas ainda mais eficazes e a retaliação ainda mais precisa. Estrategicamente, a emboscada fracassada reforçou por que a aviação naval dos Estados Unidos domina as zonas litorâneas. Um único Seahawk não apenas sobreviveu, ele transformou defesa em ataque, desviou o fogo das embarcações comerciais e guiou os mísseis de um destroyer no meio do combate.
Isso é multiplicação de força, em ação. Os Halts buscavam valor de propaganda. O que eles criaram, na verdade, foi um estudo de caso. Ao exagerar e tentar humilhar os Estados Unidos, eles acabaram transmitindo suas próprias vulnerabilidades para o mundo. A verdadeira questão é, se você estivesse no cockpit do Seahawk e visse a luz de alerta de míssil acender, o que faria primeiro? Lançar sinalizadores, mergulhar ou manter a calma e confiar no treinamento. Deixe sua opinião nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou da análise, clique em curtir, inscreva-se no canal e compartilhe com quem gosta de histórias militares. Se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você vai ganhar distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e muito mais. Fiquem atentos aí fora. Mísseis, não espere. Até a próxima.